Olá, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para você que é cristão. Por que você tem tanta convicção, se é que tem, de que o seu Deus é o Deus verdadeiro? Por que você crê que o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo que é o único Deus verdadeiro, o único que é digno de culto, e que todos os demais estão errados, são falsos, não existem, e que é pecado servi-los? Porque, você sabe, claro, os cristãos têm muita convicção a respeito disso, nós cristãos temos convicção sobre isso. Mas por quê? Os muçulmanos têm também muita convicção, até são capazes de morrer pela sua fé. Os judeus também têm muita convicção, outras religiões também talvez tenham, tanto quanto você, talvez. Então, como é que você pode ter tanta certeza e a outra pessoa também ter tanta certeza? E como é que você define, ou decide, ou explica para alguém por que o seu caso aqui é verdadeiro e não o outro? Porque, basicamente, bom, eu vou dar uma resposta simples. É porque a Bíblia diz, né? A Bíblia diz, ele nos dá a revelação desse Deus. Nós entendemos que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não são muitos deuses, não são muitos espíritos que devem ser cultuados com um espírito superior, ou seja lá como for. Não, é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Pai de Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou. Então, bom, mas por causa da Bíblia, só por causa do que esse livro diz, é por isso que você crê? Não é possível que o Érico creia nisso, né? O Érico é professor do ITA, ele não ia se expor a um ridículo desses de dizer que ele crê nesse livro que a gente compra na livraria ali. Bom, de fato, eu creio em tudo que está na Bíblia. Mas isso aí como pode ser? Bom, em que é que você crê? Se você acha isso ridículo, em que você crê? Você crê que você é só uma carcaça, só um conjunto de carne e osso aí, que não tem ninguém lá dentro, e essa carcaça apareceu por uma sequência de acidentes sem propósito nenhum, e que não faz diferença mesmo se essa carcaça está viva ou está morta? Muita gente crê assim. Isso te faz se sentir mais inteligente de alguma maneira, mais racional, mais científico? Eu não quero parecer inteligente, eu não sou inteligente, eu não quero isso, eu quero a verdade para a minha alma, eu quero a verdade para a minha vida. A verdade é Jesus Cristo, meu Salvador. Então, eu não estou tão preocupado se isso vai parecer ridículo ou não. Na verdade, eu quero saber daqueles que são cristãos, por que é que eles creem da forma como creem. Talvez você seja uma pessoa que até admita que possa existir algum Deus, mas esse Deus não pode ser conhecido. Nós somos agnósticos, né? Não dá para conhecer Deus. Se ele existe, ele está lá, eu estou aqui, vou viver minha vida. Não há como eu conhecê-lo, conhecer a sua vontade. Bom, essa posição é uma temeridade, né? Porque se Deus existe, um dia você vai ser julgado por ele, e você não está nem preocupado em saber quais são os critérios desse julgamento. Então eu aconselho você a procurar saber melhor a resposta para essa pergunta. É uma pergunta muito importante, a gente não pode arriscar assim de uma maneira sem profundidade, né? Então, como é que a gente pode defender a ideia desse Deus cristãos? Você sabe me dizer? Bom, existem duas maneiras de você tentar colocar uma argumentação sobre o porquê que Deus da Bíblia, o Deus, da forma como os cristãos ensinam, é verdadeiro, é o único Deus verdadeiro. Você pode ter critérios objetivos e critérios subjetivos para isso. Objetivos, por exemplo, existem muitas profecias na Bíblia que se cumpriram. Então, eu sugiro que você leia, por exemplo, Daniel capítulo 9, a profecia das 70 semanas é um exemplo. Estude com cuidado essa profecia, tente entender a profecia e você vai
perceber que isso não é um livro normal. Isso é um livro com profecias que se cumpriram. Um outro critério objetivo são evidências históricas daquilo que está escrito, né? Eu vou confiar na Bíblia ou não vou confiar na Bíblia? Bom, se ela tem algum elemento sobrenatural que é capaz de fazer previsões que acontecem, então é bom prestar atenção. Se existem evidências históricas daquilo que está escrito, então é bom prestar atenção. Isso não é um livro simplesmente inventado. Então, esses são alguns critérios objetivos, que podem ser discutidos, podem ser debatidos, podem ser contestados, mas eles são objetivos. Critérios subjetivos são coisas do tipo, eu sinto uma paz muito grande com a minha fé em Deus. Ou então, coisas que aconteceram comigo, por exemplo, eu já fiz orações e milagres aconteceram. Então, isso aí são critérios subjetivos, porque depende da interpretação. Você pode interpretar de um jeito, não, isso não foi um milagre, foi uma coincidência. Então, é subjetivo de certa maneira. A probabilidade de acontecer seria mínima, mas se você crê no acaso e não em Deus, você vai atribuir a coisa ao acaso, né? E outros vão atribuir a Deus, evidentemente. Vidas transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, então mudanças radicais da noite para o dia, assim, a pessoa simplesmente transformou em outra. De repente, ouviu uma palavra do que estava na palavra de Deus, na Bíblia, e ela simplesmente creu e se transformou, e você não reconhece a pessoa. Então, isso é um critério subjetivo. Você pode até argumentar que não, mas outras religiões podem ter experiências parecidas. Então, mas é a experiência pessoal de cada um e ela é forte. Ela é um argumento, pessoalmente, é muito forte. Agora, tem um ponto que é diferencial no cristianismo, que é justamente a ressurreição de Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou e foi elevado aos céus. Então, este é o ensino do cristianismo. E se de fato ele aconteceu, então Deus, ele confirmou os ensinamentos de Jesus através da sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. E Jesus ensinou que ele era o único caminho. Então, se de fato Jesus ressuscitou, ele é o único caminho e o Deus da Bíblia é o único Deus. É o Deus do cristianismo, aquele que coloca o Filho como sendo a segunda pessoa da Trindade. Agora, eu não vou aqui argumentar para você, tentar te convencer de que Jesus Cristo de fato ressuscitou e foi levado aos céus. Eu recomendo que você procure conhecer quais são os argumentos que os cristãos, apologistas cristãos, os melhores argumentos que os apologistas cristãos colocam para defender isso historicamente, como sendo um evento histórico. A evidência, ela é forte. Agora, é claro, ela é contestada e no fundo, ela não tem peso para uma pessoa que está com o coração endurecido. Você sabe, tem gente que viu Lázaro ressuscitar e mesmo assim não acreditou. Então, no final das contas, por que é que eu creio em Jesus Cristo? Por que é que eu adoro Jesus? Por que Ele é o meu Deus? Por que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o meu Deus? Bom, eu entendo que o Espírito Santo, ele me convenceu desse fato. Eu criei. Eu fui regenerado, eu fui perdoado dos meus pecados e eu tenho paz com o meu Deus, e isso eu não troco por nada. E é isso que eu creio. É uma fé simples, essa é a verdade, não são argumentos elaborados que me levaram a crer em Jesus Cristo. Na verdade, a minha experiência pessoal com Deus, eu criei, eu recebi o perdão e eu tenho paz com o meu Deus e eu fui salvo por Ele. E isso é a razão da minha vida, é a razão do meu louvor, da minha adoração. Agora, você, o que é que você crê? Ou em quem você crê?